Olá, minhas queridas amigas, hoje é quarta-feira, nós temos a primeira quarta, nosso primeiro encontro na primavera, já com o tempo mais bonito. Que bom que podemos nos reunir mais uma vez hoje, celebrando esse tempo precioso de comunhão semanal. Hoje peço a Deus que nos ilumine, nos ajude a refletir sobre a questão do tempo. Eu queria falar do tempo hoje. Estação nova, um tempo novo. E nós queremos hoje lembrar uma palavra do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3 nos fala desta coisa do tempo. Vocês já ouviram falar da mordomia que devemos ter em relação aos nossos talentos, aos nossos tesouros e também em relação ao nosso tempo. Eclesiastes 3 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e de se afastar de abraçar. Nós vivemos esse tempo diferente neste ano de 2020, que foi um tempo de se afastar de abraçar, de não podermos estar reunidos juntos. E isso, eu sei, tem sido uma grande ausência, faz uma grande falta para muita gente, acho que para todos nós, né? Queríamos estar juntos hoje lá e preferimos estar juntos, mas graças a Deus podemos continuar vivendo e administrando o tempo que Ele nos dá. O que o tempo tem a ver com a nossa espiritualidade? Parece que não tem nada a ver, mas em si tem tudo a ver. Não tem nada a ver assim nessa ideia de filósofos e historiadores que dizem que o tempo não existe. Você pode perguntar, como assim o tempo não existe? Estou vendo a hora passar e ela passa tão rápido. Eles dizem que o tempo sempre é passado e que o passado já não existe, por isso ele é imexível, já foi, não está mais aí. O futuro é só uma projeção. O que existe é o tempo presente, mas ele também não existe, porque cada segundo que a gente diz o tempo é agora, já passou, já virou passado. Enfim, que o tempo é uma construção humana. Daí podemos tirar algumas consequências para o nosso viver cristão. Uma vez entender essa questão do tempo para Deus. Para Deus o tempo é outro. Não é o nosso tempo de 24 horas diárias, e semanas, meses e anos. Deus é muito mais relacionado ao aion no grego, que significa a era, um tempo eterno, ou ao kairos, que é o tempo da ação de Deus, tempo presente onde Deus age. Em segundo lugar, se o tempo é uma construção, eu também posso determinar como ele se dará na minha vida pessoal. Claro que nós estamos submetidos ao cronos, ao tempo do relógio, da agenda, mas nós não podemos permitir que este nos escravize a ponto de determinar a nossa adoração, nosso culto e as nossas relações. A gente precisa se libertar da tirania do cronos. E, de certa forma, a pandemia nos ajudou neste ano, né? Estivemos muito menos presos ao relógio, ao cronos, do que nos anos passados. Na verdade, nós somos livres, diz a Bíblia, porque para a liberdade foi que Cristo nos conquistou, não para vivermos de novo como escravos. No passado, anos anteriores, cada vez mais as pessoas se tornaram escravas do cronos,
da hora, do minuto, do segundo, da agenda. Lá nos tempos do sábio de Eclesiastes, ele dizia: há tempo para tudo. As estações determinavam o tempo. As épocas passavam devagar. Hoje parece que não há tempo suficiente para fazer tudo o que a gente quer fazer. Normalmente, não falo desse momento da pandemia. Pelo menos esta chacoalhada ela nos deu durante o ano de 2020. Parece que de repente o tempo parou. E eu não sei quanto vai durar esta mudança, até que tudo volte à mesma agitação e loucura de antes. Talvez não muito tempo. O fato é que, desde a época da Revolução Industrial, onde se criou o relógio de pulso, onde se criou as máquinas, o mundo acelerou cada vez mais e se tornou cada vez mais rápido. E o dia entrou noite adentro. E às vezes, em muitas indústrias, não há dia e noite. Tudo funciona 24 horas e pessoas trabalham no turno da noite. Enfim, o que nós assistimos em nossos dias é algo impressionante. E parece que o nosso corpo, nosso metabolismo orgânico, não foi feito para tanta exigência, para o pique do mundo atual, especialmente em nosso meio urbano. Creio que o sujeito que viveu, por exemplo, vamos pensar assim, lá no ano 400, com Agostinho, e de repente deixasse de viver e voltasse lá no ano 800, pouca coisa teria mudado. A vida continuou mais ou menos a mesma, mesmo 400 anos depois. Agora imagine um descobridor do Brasil, ou Lutero, voltando nos dias de hoje, 500 anos depois. Eles iam pirar, porque o mundo é completamente outro, totalmente diferente. E as coisas mudam de uma maneira tão rápida que nós não conseguimos acompanhar o seu ritmo. A gente precisa fazer um esforço muito grande. E eu fico muito feliz de ver vocês todas no WhatsApp, trocando mensagens, falando umas com as outras todo dia, mas vocês sabem que a gente precisa se esforçar para aprender tudo isso, e as coisas ainda mudam tão rápido, né? A gente às vezes fica confuso, ansioso, inquieto, inventamos palavras como estresse, remédios como ansiolíticos, para tentar definir aquilo que a gente não conhecia antes, essa sensação de que a gente não domina o tempo, e isso nos torna inquietos, ansiosos. É estranho, né? Porque tudo é feito para poupar o tempo. Vejam, antes você andava a cavalo, de burro, com carretas, hoje tem aviões, ônibus, trens, carros. Antes a comunicação era basicamente oral, hoje a gente se comunica pelo celular, internet, WhatsApp, e fala com o mundo inteiro. Antes a comunicação era com a comunidade local, basicamente. Hoje você fala com pessoas do outro lado do mundo como se estivesse ao lado delas. Tudo vem para modernizar, para agilizar a vida, para torná-la mais fácil. E realmente a nossa vida hoje é muito mais fácil sob certo sentido. Porém, do outro lado, muitas vezes eu me pergunto onde está esse tempo que devia sobrar? Porque temos uma máquina de lavar roupas que faz o trabalho por nós, uma lava-louças que lava a louça por nós. Temos tantas coisas, equipamentos, micro-ondas e outros, tudo para facilitar a nossa vida, para poupar o nosso tempo. Quanto sobra ao final do dia? Quanto tempo a gente tem a mais para dizer, não, essas máquinas todas, essas tecnologias todas pouparam 3 horas no meu dia, ou 4 horas no meu dia. E essas agora eu posso usar para conversar, para rir, para chorar, para me relacionar com as pessoas, para sair, para caminhar, para ver um pôr do sol, para não fazer nada, enfim. É assim com vocês? É isso que acontece?
Parece que não. Parece que estamos ainda mais sufocados, ainda mais sem tempo. E a frase que eu mais ouço é: não tenho tempo. Não tenho tempo para mim, para o lazer, para a família, nem para nada. Então, gente, o que está acontecendo? Gerações passadas, mesmo que tudo era tão devagar, tinham tempo para passear, para conviver, para fazer rodas de chimarrão, tinham tempo para dormir, não entravam noite adentro com o trabalho, o pôr do sol findava as suas tarefas em geral. Então, até siesta, depois do almoço, podiam tirar. Nós vivemos uma perigosa inversão de valores. A cabeça da gente é moldada por uma lei que diz: você tem que fazer mais, você tem que produzir mais, porque senão você não vai ser ninguém. Seja esperto, lute, sacrifice, senão os outros vão te devorar. O mundo é competitivo. Precisamos, no entanto, gerenciar o nosso tempo. Aprender que o tempo não pode ser desperdiçado. Que há coisas e princípios que não podem ser deixados de lado. Especialmente na nossa relação espiritual com Deus. E na nossa relação uns com os outros. Eu não sei quanto tempo ainda me resta nesta vida. Nenhum de nós sabe. Qual é o tempo que ainda está depositado em nossa conta pessoal. Mas devemos lembrar que a nossa vida pertence a Deus. E se não cuidarmos do tempo, vamos errar o alvo. E o nosso foco é voltar para Deus. É chegar em casa um dia, quando esse tempo findar. Por isso precisamos priorizar as coisas certas. Os valores, os princípios que nos mantenham vivos espiritualmente, que nos mantenham com saúde, em paz e numa boa relação com Deus. É preciso inverter a ordem das coisas atuais, e por isso o cristianismo é uma contracultura. Precisamos andar neste compasso da vida com Deus. Que Deus nos ajude para que o nosso tempo seja aproveitado de uma forma boa e bela. Para terminar, eu lembro uma conclusão de um Congresso Mundial de Cardiologia, porque o coração ainda é o que mais mata as pessoas em todo o mundo. E a conclusão deles é que a falta de amor, de afeto e companheirismo, de amizade e relacionamentos significativos, que dão sentido à nossa vida, é o que mais prejudica o nosso coração. Que interessante, né? Jesus e seus amigos não tiveram mais do que 24 horas e fizeram muita coisa. Nós temos as mesmas 24 horas. Que a gente aprenda a aproveitá-las bem e que Deus nos ajude. Amém.